relator da corte. Agora, eu penso que você já acabou de examinar a ata, não acabou? Sr. Blancy, então podemos iniciar o interrogatório? Sim, meritíssimo. Sr. Grant, este é o relatório da apóstata limitada de dezembro passado. Você o conhece bem? Sim. Por que o conhece bem? O Coronel Gurney foi o auditor e eu o sócio encarregado do trabalho. Seu trabalho é formar uma opinião de auditoria, não? Sim, é a responsabilidade do sócio. Qual foi sua opinião? Não tínhamos motivo para qualificar nosso parecer na época. Assim emitimos um parecer limpo. Você julgou que essas demonstrações davam uma visão completa e adequada da situação da companhia? Sim. Estando hoje nesta corte, sua opinião ainda é que essas demonstrações são de uma visão completa e adequada? Hoje nós conhecemos muitas coisas. Apenas responda a minha pergunta, Sr. Grant. Você ainda considera essas demonstrações completas e adequadas? Não, eu não. Senhor, o seu primeiro parecer do relatório de auditoria estava errado, não? Sim, mas hoje nós conhecemos muitas coisas sobre a companhia que na época não sabíamos. Se soubéssemos, nosso parecer seria qualificado. Bem, iremos esclarecer porque você não sabia o que está de hoje. Em seus esforços para formar sua opinião, você realmente examinou os livros da companhia? Não. Ou razão, fatura, registro de estoque, extratos bancários? Pessoalmente não, mas minha equipe o fez. Me interessa agora o seu envolvimento pessoal. Você visitou a porta durante o trabalho de auditoria? Sim. Uma. Você teve outro contato pessoal com a administração da porta? Sim, eu encontrei o diretor financeiro algumas vezes. Onde? Como? Onde você esteve com o diretor financeiro? Bem, nós almoçamos juntos no restaurante. Bem, você não examinou a razão financeira da companhia. Foi apenas uma vez na empresa, almoçou 2 vezes com o diretor financeiro, e foi assim que você concluiu que essas demonstrações financeiras não são adequadas. Estou certo? Não, está errado e eu rejeito isso completamente. Um exame como esse envolve centenas de horas de trabalho árduo de uma equipe de auditoria. Eu sou apenas uma parte da equipe e, em qualquer caso... Então você depende fundamentalmente de sua equipe. Certamente, só uma pessoa nunca poderia desenvolver um trabalho de auditoria numa companhia desse porte. Então eu presumo que o importante é que o staff da auditoria seja competente. Claro que eles devem ser competentes. Como decidir quem é competente para fazer uma auditoria? Conhecemos o nosso pessoal, seus pontos fortes e fracos. É, em essência, uma questão de julgamento. Que fatores você considera quando faz esse julgamento? Obviamente, a experiência é primordial. O nível de conhecimento, treinamento que tiveram e o tipo de responsabilidade assumida no passado, todas as coisas influenciam numa equipe de trabalho. E partindo desses critérios, você acredita que a sua equipe era competente? Jamais faríamos um trabalho com uma equipe incompetente. Certo. Vamos ver sua equipe de auditores competentes. Quem é o encarregado do trabalho de auditoria nas instalações do cliente? Ray, um sênior. Qual a sua qualificação? Ele é formado? Ciências contábeis? Não. Ele tem diploma de contabilista? Ainda não. Ele não é qualificado? Sim. Ele não fez os exames? Sim, ele fez. Fez? Quantas vezes? 2. Por favor, fale alto, Sr. Grant. Quantas vezes ele se submeteu aos exames? 2, meritíssimo. Então por que ele não é diplomado? Ele falhou nos exames. 2. Você está dizendo que ele foi reprovado 2 vezes nos exames? Sim, mas acreditamos que ele é um bom profissional, minucioso, e há mais em auditoria do que passar em exame. Ele provou no passado que pode receber tal nível de responsabilidade e achamos que ele era capaz de executar esse trabalho. Isso é o que veremos. Ele trabalhou na auditoria da Portland no passado? Não. Então ele não conhecia o cliente? Não, mas isso é comum. Ele conhecia a indústria eletrônica? É difícil dizer. Alguma vez ele fez auditoria de um cliente do setor eletrônico? Penso que não. Não acho que possa dizer que ele tenha.
Então, o encarregado do trabalho nas instalações do cliente é um homem reprovado 2 vezes nos exames, que não conhece o cliente e nem mesmo a indústria. Como disse, acreditamos que ele é um bom profissional. Ele só teve um problema com o exame. Quem mais estava integrando a sua equipe? Bem, 2 assistentes, Rankin e Smith. Quantas auditorias Rankin fez antes da porta? 2. E Smith? 1. Quantas? 1. Senhor, para chegar à conclusão de que essas falsas demonstrações eram adequadas, você dependia do trabalho de um homem reprovado 2 vezes em seus exames e de 2 garotos que não são mais auditores do que eu. Eles eram assistentes do grupo. O trabalho foi planejado para eles? Certamente. Como? Pelo gerente Giles. Quem planejou seu trabalho? Ele é um profissional experiente. Ele mesmo planeja seu trabalho. Ele conhece bem a porta, não? Não muito bem. De fato, essa foi sua primeira auditoria na porta, não foi? Sim. Como se espera que ele saiba o que fazer? Antes de você responder a questão, Sr. Grant, responda-me essa, por favor. Estou certo em pensar que, exceto por você, nenhum outro membro da equipe já trabalhou numa auditoria na Portland? Sim, meritíssimo está. Dado que ele não tinha conhecimento sobre a porta, como o gerente saberia o que deveria ser feito no trabalho? Ele leu os papéis e nós conversamos a respeito. Quantas vezes? Muitas vezes. Existem registros dessas discussões nos papéis? Eu não fiz notas e penso que Giles também não. Não constam esses registros. Então há um plano escrito para auditoria, um memorando de planejamento. Planejar é um processo contínuo. Você não escreve e segue até o final. Então não há um memorando de planejamento. Há um orçamento. Orçamento? Entendo. Você e o gerente discutem os fatos mais importantes que esperam encontrar no trabalho. Sim, certamente. E você alertou a equipe sobre a incorporação da Transnational Holding? Não. Por que não? Foi... Bem, a informação era muito confidencial, muito delicada. E senti que, no interesse do cliente, deveria guardá-la comigo. Você não confia à sua equipe informações delicadas? Oh, não é bem isso. Eu simplesmente senti que a informação deveria ser distribuída numa base de a quem possa interessar. O quê? A quem possa interessar, meritíssimo, significa que a informação é dada somente a quem vai precisar dela. E você não achou que sua equipe precisaria saber da incorporação? Eles poderiam, bem, eu a conhecia e achei que eles poderiam fazer seu trabalho sem aquela informação. Você não pensou que essa informação poderia alertá-lo sobre a possibilidade de alguém ter motivos para manipular o lucro líquido, elevando-o em até 1 milhão de libras? Isso não lhe ocorreu? Esse comentário é bastante impróprio, Sr. Blessington. Não há suspeita de fraude nesse caso. Certamente, meritíssimo, não pretendi sugerir isso. Você orientou sua equipe? Eu conversei com Giles e estou seguro de que ele me instruiu os demais. Tem certeza que ele conversou com os demais? Sim. Por que você tem certeza, Sr. Grant? Bem, esse é o trabalho do gerente. Dizer à equipe o que fazer e ver se de fato o fizeram. Mas ele lhe disse que tinha instruído a equipe. Não com essas palavras. Há registro dessas instruções nos papéis? Não me lembro. De fato, não há registro, certo? Nem um plano de auditoria, nem registro de que o gerente, que não conhecia a companhia, e o sênior, que também não a conhecia e teve um problema com seu exame, e os 2 assistentes, que também não conheciam a companhia ou qualquer coisa sobre auditoria. Nenhum registro de que essas pessoas foram instruídas ou orientadas. Esta forma de orientação é normal no trabalho de auditoria. Mas não tão importante para ser registrada nos papéis. E quanto à equipe que estava na porta? Quem a supervisionava? Giles, esta função é diferente. Ele passou bastante tempo lá, não? Não, foi feito quase tudo por telefone. Ele supervisionava por telefone? Pode me dizer como se faz isso? Bem, se houver problemas, eles discutem por telefone. De qualquer forma, o sênior é um profissional muito experiente e é seu dever supervisionar a equipe no cliente, discutir com o gerente qualquer dificuldade. E acho que é um procedimento bastante normal. O gerente nunca supervisiona o trabalho de auditoria pessoalmente? Algumas vezes, meritíssimo. É uma questão para ele decidir. Depende da equipe e do tipo de problemas que eles encontram.
Então, se a equipe for inexperiente, seria de se esperar que o gerente supervisionasse com mais rigor. Sim, Hum. Como o gerente faria essa supervisão mais rigorosa? ele passaria mais tempo no cliente, observaria a equipe, conferiria seus papéis de trabalho e, de maneira geral, manteria contato com o trabalho. Hum. Mas você achou que Crane e dois assistentes eram suficientemente experientes para dispensar esse tipo de supervisão? Sim, meritíssimo. É de fato uma questão de conseguir equilíbrio entre controle e um razoável nível de responsabilidade. Entendo. Sim. É, continue, Sr. Blessington. Quando você diz controle, você se refere à estranha conversa por telefone, não é? Não, não é isso absolutamente. Em nossa firma, temos procedimentos bem definidos para certificarmos de que o trabalho de auditoria é conduzido dentro dos padrões. Um sistema de revisões, a revisão do gerente e do sócio, através do qual julgamos o papel de trabalho para nos certificarmos de que tudo foi feito como deveria. Você seguiu este processo de revisão durante essa Com auditoria. certeza. Sua revisão é completa e compreensiva. Sim, eu penso que é. Você examinou todos os papéis de trabalho pessoalmente? Não, o gerente efetua uma revisão detalhada e reporta os pontos mais importantes para mim. O gerente revisa todos os papéis de trabalho? Os importantes. Como você sabe disso? Ele os rubrica ou faz anotações se houver problema. Certo. Examinemos os pontos de trabalho onde há problemas. A avaliação de estoques. Ali houve um problema, não houve? Sim, Olhe para a pasta número 2, cédula E3. O que é esse documento? é uma página da avaliação do controle interno A que ela se refere? ao sistema de custo padrão. Poderia ler para mim a conclusão a que se chegou à adequação deste sistema? Não sei a que parte se refere. Talvez não esteja familiarizado com o formulário. Na parte inferior, onde se lê conclusão. O sistema de custo padrão, assim como está, parece totalmente incapaz de gerar o valor correto. Foi um comentário durante a visita de ínterim e o ponto foi esclarecido pelo diretor financeiro. Falaremos sobre isso mais tarde, mas diga-me, você consideraria aquele comentário relevante? Poderia ser. Há um quadrado no topo da página, ao lado do qual se diz revisado por. Para que serve? Para a rubrica do gerente. Para mostrar que ele leu o documento. Sim. O que há no quadrado? Está vazio. Então ele não leu o documento. Ele pode ter lido e não rubricado. Ele leu ou não leu o documento? Eu não sei. Então, não sabemos se o comentário relevante foi notado. Você quer passar 2 páginas, por favor? Diga-me, você vê aí a rubrica de Jai? Não, não vejo. Passe para a cédula E18, por favor. Diga-me, você vê aí a rubrica dele? Não. Agora passe mais 2 páginas, por favor. Você não pretende fazer o Sr. Graham procurar a rubrica do Sr. Giles por muito mais tempo? Pretende? É um ponto importante, meritíssimo. Os documentos parecem rubricados de modo aleatório. Não há como saber se foram ou não revisados. O Sr. Graham poderia ter perguntado ao gerente. Você fez isso, Sr. Graham? Não, meritíssimo. Então, você tem algum meio de saber que papéis foram revisados? Não, meritíssimo. Você disse agora mesmo que concentrou sua atenção nos pontos relevantes, não foi? Sim, disse. Quais foram? A fraude na folha de pagamentos do investimento em Great Turnbull Limitada. Qual a perda com a fraude na folha de pagamento? 6.000 libras. Isso é relevante? Não, mas é uma fraude e nós a encaramos seriamente. Quanto era o risco da Great Turnbull Limitada? Os diretores avaliaram seu investimento em 80.000 libras. Nós achamos que era bem menos e concordamos, ao final, em 40.000 libras. 6.000 libras, 40.000 libras. 46.000 libras. E foi aí que concentrou sua atenção, na revisão. E também
seja auditoria, não? Sim, E se assegure de que a equipe seja competente sim, e bem instruída. sim, E você deve controlar e supervisionar a execução do trabalho e revisar os papéis de trabalho. sim, E certificar-se de que os papéis de trabalho são um registro completo do trabalho feito. sim. Então eu lhe digo, Sr. Graham, você não fez qualquer dessas coisas e, portanto, não cumpriu as normas de sua profissão. Responda-me, Sr. Graham. Eu não posso aceitar isso. Sr. Graham, pode explicar o que significa o enfoque sistêmico de auditoria? Para ser breve, uma companhia terá vários sistemas para processar e manter seus registros financeiros e terá também controles internos para certificar-se que aqueles sistemas funcionam adequadamente e que todas as transações são adequadamente contabilizadas. Nós, auditores, podemos nos basear nesses controles internos quando formamos nossa opinião. Todas as companhias têm controles internos? Qualquer companhia de qualquer tamanho terá controles internos, sim. Talvez não as pequenas. Você trata toda a companhia de qualquer tamanho dessa maneira. Você se basearia da mesma maneira nos sistemas de todas as empresas? Oh, não. Você confiaria apenas nos sistemas cujos controles internos são eficazes e o satisfizessem? Como se obtém essa satisfação? Você analisaria o funcionamento do sistema e a eficácia dos controles internos aplicados. Em seguida, faria testes para confirmar se o sistema funciona como deveria e se os controles internos são, de fato, aplicados. Esse método, esse procedimento é que usamos sempre em nosso trabalho. E esse é o procedimento que você seguiu na porta? Esse é o procedimento padrão. Você o aplicou ao sistema de estoques? Sim, tanto quanto me lembro. Podemos colocar o quadro número 1 no cavalete, por favor? Essa é uma versão aumentada de parte de um fluxograma do sistema de estoque, não é, Sr. Graham? Não posso vê-lo no momento. Diga-me, o que é um fluxograma? Bem, é um registro do sistema. Forma de diagrama, meritíssimo. É mais claro que uma descrição. E é importante fazer um registro claro e compreensivo, não é? Oh, sim. O que é claro para um especialista como você, nem sempre é claro para nós leigos. Você pode explicar o que significa fluxograma? Todo ele? Até ele mandar parar. Isso mostra o que acontece quando uma nota fiscal chega na recepção. Os detalhes são reproduzidos em um relatório de recebimento. E então a nota fiscal e o relatório de recebimento são conferidos com a ordem de compra. Então o funcionário de controle faz o lote de processamento e a capa de lote. Esse é o passo número 6, não é? Sim. Então ele vai para o CPD onde é processado. Não tenho certeza do que isso significa. Você vê? Não deveria haver uma legenda para abreviação? Deveria. Ah, eu sei, é um livro de controle. Portanto, isso mostra o que está sendo recebido em estoque. E as notas fiscais de venda, que estão em outra página, mostram o que está saindo. Tudo é muito detalhado. E o que acontece? Os relatórios de recepção e as notas fiscais de venda são processadas. Isso é o que acontece no quadrado vazio, não é? Sob o círculo, com a cauda. Por que o quadrado está vazio? O que quer dizer? O que eu disse? Por que o quadrado está vazio? Por que não registrou os documentos? Bem, nós nos satisfazemos quando todos os documentos entram no computador e testamos tudo que sai e acho que isso é suficiente. Então você está interessado no que acontece no computador? Bem, não é isso. Significa apenas que nós nos satisfazemos quando tudo que deveria entrar no computador entra. E checamos a documentação do sistema do computador, que, no caso em questão, era bastante completa e muito impressionante. E aí sim, nós confiamos que o computador processa os dados corretamente. E desde que o elemento humano faça a sua parte corretamente, os computadores são bastante confiáveis. Você pode fazer todos os testes necessários sem saber o que acontece no computador? Nós obtemos as informações necessárias para o nosso trabalho. Mas você não o registrou.
Agora, uma coisa que é feita com as notas fiscais de compras e de vendas é a análise da idade dos estoques, certo? Sim. Você pode nos explicar o que vem a ser essa análise? É uma análise da idade dos estoques. As notas fiscais de compras informam ao computador o que entra no estoque e as de venda o que sai. O computador mantém um registro e analisa a idade do saldo. Então, a análise diria que 10% do estoque tem 6 meses de idade, 20% tem 4 meses e assim por diante. Sim, esse tipo de informação. Mas que relevância tem isso para a valorização do estoque? É relevante apenas para matérias-primas e componentes. E funciona assim. À medida que os estoques ficam mais velhos, uma parte de seu valor é provisionada, de modo que os estoques com 1 ano de idade são avaliados a um valor menor que o estoque com 6 meses. Mas o sistema não funcionou, certo? Em princípio, o enfoque era bom, mas, infelizmente, havia um erro de programação que superavaliou os estoques. E qual foi o erro? Se você quiser saber a idade de seu estoque, você tem que saber a data em que ele foi recebido. Parece que muitos relatórios de recebimento eram digitados sem datas, e o computador, programado para inserir a data corrente, se não houvesse data digitada. O que há de errado nisso? Bem, não haveria problema se o computador tivesse inserido a data corrente quando o dado foi processado pela primeira vez, mas infelizmente o programa trabalhava de maneira tal que o computador inseria a data corrente toda vez que emitia análise. Assim, à medida que o estoque ficava mais velho, era mostrado como novo. Então havia uma falha fatal de programação? Sim. E por que você não descobriu essa falha? Bem, não acho que se possa esperar que vamos conferir todos os detalhes de todo o programa de computador. E como você sabia que esse programa existia? Não entendo o que quer dizer. Todo programa pode ser identificado pela descrição em número. Minha pergunta é, a equipe da auditoria poderia identificar o programa? Eu não sei. Parece improvável, porque eles não sabiam como o processamento era feito. Eles sabiam? Nós sabíamos que havia uma análise. Sim, mas eles não poderiam apontar para um programa e dizer aquele é o programa que produz a análise. Eles podiam ou não? Acho que não. Então, qual seria a chance de detectar essa falha fundamental? Eles não poderiam. Poderiam, Sr. Graham? Não. Eles não teriam mais chance de achar esse erro do que eu tenho de... Um minuto, Sr. Blackstone. Como se prepara um fluxograma como aquele? O auditor pergunta ao pessoal do cliente como o sistema funciona. Aí ele segue 1 ou 2 transações para confirmar o que lhe foi dado. Fanny perguntou ao pessoal do CPD que programas eram utilizados para a análise. Parece que não. Ele seguiu todos os passos de uma transação, hein? Ele a seguiu até o ponto em que foi digitada. Não mais? Muito bem, Sr. Blackstone. Quando ele chegou ao computador, perdeu o interesse. O fato, Sr. Graham, você confiou no sistema, mas não sabia como ele funcionava. Não conhecíamos todos os detalhes. Sim, mas um desses detalhes, por acaso, era a chave de uma grande falha. Que efeito isso teve sobre as demonstrações financeiras? Como eu disse, ele superavaliou os estoques. Em quanto? 110 mil libras. Você deveria prestar mais atenção a detalhes, Sr. Graham. Antes você disse ao Meritíssimo que houve uma superavaliação de ativo imobilizado devido a um erro humano. Você poderia explicar esse erro? Faturas que deveriam ser contabilizadas como materiais indiretos de manutenção e reparos foram lançadas no ativo imobilizado. Inchando essas contas com ativos fictícios. Você poderia descrever assim? Eu poderia descrever assim. E também as pessoas que compraram a empresa com base nesses mesmos valores que você disse serem verdadeiros e adequados. Falamos de 150 mil libras de ativos inexistentes. E se isso não é fictício, eu não sei o que é. Sr. Blackstone, você não deve continuar assim. Está sugerindo que os valores são inventados. Não se trata de fraude nesse caso. De jeito nenhum. Não uma invenção, Meritíssimo. Apenas uma ficção. Não sugeri qualquer desonestidade. Bem, modere sua linguagem, por favor. Sim, Meritíssimo. Esses lançamentos errados, por que aconteceram? Como disse, foi um erro humano.
Eles ocorreram na ausência do funcionário que normalmente fazia o trabalho. Houve uma falha no sistema, certo? Sim. Falta de controle interno. Sim. Qual foi ela? A supervisora não conferiu os lançamentos. Por que você não descobriu essa falha no sistema? Não sei. Seria devido à não aplicação dos testes corretos? Os testes foram completos, sim. Isso não responde minha pergunta. Os testes que revelariam a falha foram efetuados ou não? Eu revisei o programa de testes e, como disse, ele era completo. Ainda não respondeu a minha pergunta. Talvez responda essa. Você, ou aliás, Crane, pensava que a supervisora conferia lançamento, certo? Sim. O que fez Crane ficar pensando assim? O manual de procedimentos contábeis assim determinava. Era o que deveria acontecer, não é? Sim. E Crane perguntou à supervisora se ela de fato foi conferir o lançamento. Não, mas ele naturalmente não perguntou porque não teve oportunidade. Ela estava de férias. Ele não poderia perguntar em outra ocasião? Sim, pudesse, mas era um ponto pequeno e acho bastante compreensível que ele tenha se esquecido de fazê-lo. Um ponto pequeno, você diz que gerou um erro de 150 mil libras nas demonstrações, não é? Ele foi parcialmente responsável. Se esse controle funcionasse, o erro de lançamento nunca ocorreria, certo? Poderia não ter ocorrido. Era um controle importante? Sim. Mas seu exame não revelou que não estava sendo aplicado, revelou? Não. E a razão pela qual você não descobriu a falha no sistema é porque você não o testou adequadamente, certo? Você não cumpriu sua obrigação como auditor. Cumpriu? Sr. Blackstone, essas são duas perguntas distintas. Qual você quer que seja respondida? Eu penso que as respostas são óbvias, meritíssimo. Você concorda com a opinião dos peritos que diz que, mesmo quando o auditor não descobre uma falha de controle interno, seria ainda possível descobrir se um saldo contábil é correto ou não? Sim, certamente. A comprovação dos saldos contábeis é uma parte importante da auditoria. É para isso que todo o resto se dirige. E como parte de comprovação de saldos, você testaria nas ações, não? Sim. Para comprovar que tudo foi contabilizado sem erros? Sim. E nesse trabalho foram testados os lançamentos à conta de ativo imobilizado? Sim. De que consistiam esses testes? Não me lembro dos detalhes, mas teríamos escolhido lançamentos nas contas do imobilizado e conferido com as faturas de compra. E foi o que aconteceu nesse trabalho? Sim. Quais foram os resultados dos testes? Acho que não havia qualquer erro relevante. Você não encontrou erros? Não, encontramos um par de falhas, mas os valores envolvidos eram pequenos e triviais, 20 ou 30 libras. E não achou isso importante? Não, os valores eram irrelevantes. Isso aconteceu durante testes comprobatórios. Ao conferirmos os saldos, alguns atingiram milhões. Esses valores eram desprezíveis. Mas você não diria que 150 mil libras é um valor pequeno para chamar sua atenção? Este foi o erro decorrente das falhas, não foi? Sim. Um momento, Sr. Blessington. Sr. Graham, o senhor disse que um par de falhas de lançamento foi localizado. Você quer dizer dois? Sim, meritíssimo, tanto quanto relembro. Você se lembra de quantos lançamentos nas contas de ativo imobilizado foram testados? Acho que 30. Quase com certeza foram 30. Isso seria um número normal. É o que está nos papéis de trabalho, meritíssimo. Então, em um de cada 15 itens que você testou estava errado? Poderia ser dito dessa forma, meritíssimo. De que outra forma poderia ser dito, Sr. Graham? Eu diria, respeitosamente, meritíssimo, que nossos testes revelaram um par de erros totalmente insignificantes, envolvendo valores mínimos. Isso acontece todo o tempo em auditoria. Mas ao encontrar um erro, o senhor apenas ignora? O senhor não investiga? Oh, sim, meritíssimo. E Crane realmente conversou com a funcionária da contabilidade para descobrir o que saiu errado. E que disse a funcionária? O que disse?
Crane confirmou que ela conhecia seu trabalho e que os erros ocorreram na sua ausência. E o que o Crane fez, então? Ele não fez nada, meritíssimo. Ele não achou que era importante. Ele não deveria ter examinado outras faturas contabilizadas na ausência da funcionária? Sim, meritíssimo. Em retrospecto, ele deveria tê-lo feito. Por que apenas em retrospecto? Não deveriam os erros ser perfeitamente investigados? Como eu disse, os valores eram irrelevantes e acho compreensível o assunto não ter sido levado adiante. Mas, Sr. Graham, seus testes indicaram que cada 15 faturas uma estava lançada errada. Isso não era preocupante? Quero dizer, uma em 15 faturas representa bastante dinheiro? Bem, novamente, com todo respeito, o que os testes mostraram foram 2 pequenas faturas erroneamente contabilizadas. Mas isso não lhe sugeriu que outras faturas, talvez com valores maiores, poderiam estar erroneamente classificadas? Essa possibilidade não lhe ocorreu? Não analisamos essa perspectiva, meritíssimo. Muito bem, Sr. Blessington. Sou-lhe muito grato, meritíssimo. Quantos itens de estoque você selecionou para teste de valorização? Os testes estão na pasta 1, cédula F16, meritíssimo. 30 ou 40, aproximadamente. De fato, foram 20, não foram? Se você o diz, sim. 20 itens em 1.200 itens de estoque. Estou certo em pensar que seu instituto profissional requer que você obtenha evidência suficiente para tirar conclusões razoáveis. Você acha que 20 em 1.200 itens pode lhe dar suficiente evidência? Sim, certamente. Nos concentramos nos itens de grande valor. Qual foi o valor dos itens testados? Cerca de $500 mil de libras. E qual o valor total dos estoques conforme reportam as demonstrações financeiras? 3.200.000 libras. Então, 2.700.000 libras de estoques e produtos em elaboração não foram testados, certo? Não nesses testes. Você confiou que o sistema produziria os valores corretos? Sim, nós confiamos. Que sistema foi esse? O sistema de custos padrão. Lembra-se desse comentário feito pelo seu sênior? O sistema de custo padrão, tal como existe, é totalmente incapaz de produzir os valores corretos. Você se lembra desta nota nos papéis? Sim, mas discutimos isso com a gerência e eles disseram que conheciam o problema e que fariam os ajustes nas demonstrações financeiras. E isso satisfez? Até certo ponto. Você confirmou que os ajustes foram feitos? Não. Então... E não a confirmou. Correto? É comum confiar. Normalmente você não confere o que eles lhe dizem? Se for possível, mas como disse, estávamos sob muita pressão e a empresa queria as demonstrações financeiras rapidamente. Mas o seu instituto requer que você obtenha evidência confiável. Você não chamaria isso de evidência confiável, chamaria? Eu não sei. Esse foi o meu julgamento na época. Sim. Voltemos a Welling Jackson. Eles já foram os maiores clientes da Portland, não foram? Sim. E agora devem a Portland um grande valor e são incapazes de pagar. Sim. E que a Portland não recuperará. Parece improvável. Quanto a Welling Jackson deve a Portland? Cerca de 300.000 libras. E esse débito estava em aberto no final do exercício sob exame, não estava? Sim. De quanto era a provisão para devedores duvidosos nas demonstrações? 70.000 libras. Assim, as demonstrações estavam novamente erradas. Sim. As mesmas que você disse serem verdadeiras e razoáveis. Como que uma companhia comprova um valor a receber? Você faz uma circularização de devedores. O que é isso em linguagem mais clara? Você escreve aos devedores pedindo-lhes que confirmem o saldo numa determinada data. Você escreveu a Ellen Jackson? Sim. Qual foi sua resposta? Eles não responderam o que é comum. Não se espera que todos os devedores respondam. Assim, fizemos uma nota e analisamos a conta no exame final.
e descobrimos que um terço do saldo fora pago em 31 de janeiro. Mas havia itens pendentes há quase 8 meses, certo? Certo? Foi-nos dito que o Ellen Jackson pagava com atraso. Foi-lhe dito isso? Por quem? Pelo diretor financeiro. Você achou que ele era uma fonte de informação confiável? Eu o conheço muito bem e sempre o achei confiável, sim. Você não pensou que a incorporação pela Transnational prejudicaria o seu julgamento? Não vi razão para isso. Vamos, Sr. Graham. Ele era um acionista muito importante, que faria bastante dinheiro com a incorporação. Não deveria ter considerado isso? Eu não tinha razões para desconfiar dele. Mas tinha uma boa razão para confirmar o que ele dizia. Como já disse, sempre o achei bastante confiável. Não dessa vez. Por que o Ellen Jackson se recusou a pagar a porta do que lhe devia? Ela disse que os componentes fornecidos não obedeciam às especificações. Só por isso. De um dia para outro disseram, seus componentes não prestam e não pagamos suas faturas. Foi o que aconteceu? Não, penso que eles vêm discutindo o problema há algum tempo. Você não sabia disso? Não. O diretor financeiro não lhe disse? Não. Quer ver a pasta 17, por favor? Ela contém apenas correspondência com a Ellen Jackson, cartas para o diretor de vendas e financeiro, gerente de produção, contabilidade, todos tratando da qualidade dos produtos da Porter. Não acha que essa correspondência é evidência relevante para a auditoria? Imagino que sim. Você sabia dessa correspondência durante a auditoria? Não. Você investigou se havia tal correspondência? Não sei. Obviamente não andamos pela empresa lendo todas as cartas. Mas você tem acesso a todos os registros da empresa, não, Sr. Graham? Hã? Sim, meritíssimo. Quer passar o anexo 2 para o Sr. Graham, por favor? O que está escrito nessa pasta? Correspondência sobre contas em discussão. E o que isso significa? Imagino que é um arquivo de cartas sobre contas em discussão. Você acharia uma pasta como essa em toda a empresa? Em todo o departamento de crédito? Algo assim, provavelmente. Você surpreendeu-se em saber que a correspondência da Ellen Jackson veio da pasta Contas em Discussão? Não me surpreendi. Acaso alguém da sua equipe já examinou essa pasta? Não tenho registro disso. A pasta foi escondida deles. Tenho razões para pensar. O fato é que ninguém se incomodou em ver a pasta. Porque se a visse, teriam visto que a Ellen Jackson não pretendia pagar as faturas da Porter, correto? Sim, eu creio que sim. De posse dessa informação, você não teria aprovado essas demonstrações, teria? Não. E se a sua experiente equipe tivesse se dignado a examinar a pasta de contas em discussões, eles teriam se deparado com algo mais que o faria ressalvar sua opinião? Não sei do que está falando. Os controladores de temperatura que a Ellen Jackson se recusou a aceitar. Lembra-se deles? Sim. Quando a Ellen Jackson os recusou, eles ficaram obsoletos, não? Sim. Somente poderiam ser vendidos como sucata e foram contabilizados pelo seu valor total de 130 mil libras. Sim. Ao invés do valor de sucata, de quanto? É difícil dizer, suponho 15 mil libras. Então, o estoque está superavaliado em 115 mil libras. E se os auditores tivessem olhado essas correspondências, eles veriam claramente que a Ellen Jackson se recusou a aceitar os controladores de temperatura e que estavam, portanto, obsoletos. Sim, suponho que sim. Mas não se incomodaram em examinar as pastas. Após o trabalho de auditoria, vocês analisam os eventos subsequentes, não é? Sim. Vocês não aproveitaram a oportunidade para verificar se os estoques incluídos nas contas pelo seu valor total foram posteriormente vendidos como sucata? Não verificamos. Mas é um teste padrão. Sim. Mas você achou que não valeria a pena fazê-lo. Assim como seu sênior não se preocupou em examinar a pasta de contas em discussão. Foi feita alguma coisa para testar a provisão para obsolência? Não me diga. Você falou com o diretor financeiro. Sr. Preston, não responda pela testemunha.
Realmente eu discuti obsolência com o diretor financeiro. É um procedimento apropriado. Ele assegurou-me que havia provisão. E achou que poderia aceitar o julgamento dele? Sim. Mesmo com ele procurando ganhar dinheiro com a venda às Transnational Holding. Ganhou ou não? Sim, ganhou. Estamos sempre voltando ao diretor financeiro, não é? Seu instituto exige uma opinião baseada em evidências suficientes, relevantes e confiáveis que permitam conclusões adequadas, não é mesmo? Sim. E você não deu importância a essas evidências. Você não examinou as contas em discussões que lhe teriam mostrado a situação da Welling Jackson, não confirmou o saldo da Welling Jackson, não verificou as vendas de sucata na revisão de eventos subsequentes. Na verdade, você não fez qualquer dessas coisas. Em vez disso, falou com o diretor financeiro. Você acha isso evidência suficiente, relevante e confiável para formar uma opinião? Acho esse um quadro bastante injusto sobre o nosso trabalho de auditoria. Sr. Grant, você não é o único que se sente injustiçado nesse caso. Nós vimos, não é, Sr. Graham, que essas contas possuem muitos erros, muitos valores incorretos, não é mesmo? Sim. E, infelizmente, ainda não chegamos ao fim dessa relação de desastres. Não sei a que está se referindo. Pesquisa e desenvolvimento. Lhe lembra algo? Pesquisa e desenvolvimento é sempre uma área problemática. Por quê? Não há nada absoluto sobre valores. Quase tudo depende de julgamento. Por isso existem normas contábeis, não é? Para ajudá-la a fazer um julgamento correto. Sim, é por isso que temos normas. Qual o valor de pesquisa e desenvolvimento apresentado no balanço? Não há tal item no balanço. Muito bem. Gastos diferidos no desenvolvimento? Qual o valor dos gastos deferidos no desenvolvimento no balanço? 260 mil libras. Bem, grande parte desses gastos refere-se ao desenvolvimento da série de termômetros digitais CY-50. Sim. Quanto? 160 mil libras. A série CY-50 não foi mais produzida? Não, foi descontinuada. As normas contábeis do seu Instituto sobre Pesquisa e Desenvolvimento estabelecem que quando as circunstâncias que justificarem o diferimento não mais existirem, tais gastos devem ser baixados imediatamente. Não é o que está estabelecido? Não me recordo das palavras, mas é esse o sentido. Este não é um caso onde os gastos deveriam ser baixados? É fácil dizer em retrospecto, mas na época os CY estavam ainda sendo vendidos. E não havia motivos que nos levasse a crer que a produção cessaria. A amortização do saldo foi igual a de anos anteriores. Nada nos fazia duvidar do montante. Mas você acabou de dizer que pesquisa e desenvolvimento é uma área difícil. Você disse isso, não disse? E essa é uma companhia que fabrica produtos de tecnologia avançada. Sim. E, de fato, ela atravessa um período de dificuldades. Eu não tenho certeza disso. Bem, na época, a imprensa divulgou amplamente o problema. Houve divulgação, sim. Nesse caso, não acha que deveria ter questionado seriamente os gastos de pesquisa e desenvolvimento? Discutiu isso com alguém da empresa? Não, mas considerei seriamente o assunto. E achei que o valor estava correto. Estava errado. E se você tivesse conversado com o diretor de marketing, ele teria dito que era bastante pessimista a expectativa com o CY-50. Poderia ter dito. Mas conversar com ele lhe daria a maior possibilidade de obter a verdade. Mais do que somente considerar a questão, não é? Suponho que sim. O fato é, você falhou ao aplicar procedimento de auditoria para confirmar esse valor. Também falhou ao efetuar uma adequada revisão das contas como um todo e por isso... Rejeito isso completamente.
Fiz uma revisão completa e totalmente documentada que você encontrará nos papéis de trabalho. A prova do pudim está no sabor. As contas a receber estavam superavaliadas em 300 mil libras, não? Sim. Por quê? Já falamos disso, devido à falta de provisão para devedores duvidosos. As vendas cresceram 30% sobre o ano anterior, não foi? Sim. E as contas a receber subiram quanto? 50%? Sim. E algumas das empresas do setor enfrentavam sérios problemas de liquidez. Algumas. E assim sendo, a produção passou de 100 mil para 70 mil libras. Isso não lhe pareceu estranho? Poderia ser. E era. Por que você não questionou a suficiência da provisão? Eu não encarei dessa forma. É uma pena. Vejamos algo mais que era estranho. 95 mil libras de overhead foram erroneamente absorvidas em estoque, não foram? Sim. Além de aumentar o estoque, isto não reduziu o valor de overhead nos relatórios gerenciais. Sim. Por um valor tal que ele ficou menor do que o do ano anterior. Sim. As vendas cresceram. Não lhe pareceu estranho? O quê? A companhia está fabricando e vendendo mais com menores overhead. É perfeitamente possível. E não deveria ter investigado melhor? Como já disse, estávamos pressionados e a companhia estava ansiosa para ter as contas fechadas. Com isso, você não está justificando as falhas do seu trabalho, está? Vejamos algo mais. Antes esclareçamos um ponto. Você combinou estes dois fatos em sua mente. Overheads estavam baixando e as vendas estavam crescendo. E decidiu que eles não mereciam investigação adicional ou você simplesmente não considerou o assunto? Não encarei dessa forma, meritíssimo. Você simplesmente não considerou o assunto? Não, meritíssimo. Do mesmo modo, não estranhou que reparos de manutenção diminuíam enquanto as vendas cresciam. Isto não me ocorreu. Novamente foi uma pena, porque você deveria ter descoberto o imobilizado não existente. E então houve o desastre do estoque. 350 mil libras no total. Você não comparou a rotação de estoque com o ano anterior? Sim. E o que ela lhe mostrou? Parecia um pouco menor. Os estoques estavam girando menos. E que conclusão poderia um auditor tirar disso? Não concluí nada porque a redução foi insignificante. Perguntei que conclusão poderia tirar. Poderia indicar que os estoques ou as vendas estavam superavaliadas. Mas você não tirou qualquer conclusão? A mudança foi insignificante. 3,2 no ano anterior para 2,6, baseado nesses valores falsos, você acha insignificante? Não é uma grande mudança. Os estoques geraram 25% menos. Você acha isso insignificante? Bem... Pela primeira vez nos últimos 8 anos, os estoques geraram menos que 3 vezes. Você acha isso insignificante? Foi o meu julgamento na época. O significante, Sr. Graham, é que os estoques neste balanço estavam superavaliados em 350 mil libras. Isto é significante, não é? Sim. E é significante que o lucro líquido estava maior em 1 milhão de libras. Isto é significante, não é? Sim. E diga-me, Sr. Graham, você acha que é significante ter falhado em descobrir essa diferença e todas as outras falsidades nessa demonstração? Fizemos o melhor possível. Mas não descobriram essas falsidades? Não. Vocês disseram que essas contas eram verdadeiras e adequadas. Você disse. Responda-me, Sr. Graham. Sim. Assim você falhou, Sr. Graham. Falhou em suas responsabilidades para com seus clientes, sua firma, sua profissão e todas as pessoas que confiaram em seu julgamento. Fizemos um trabalho completo e consciente. Somente mais uma pergunta, Sr. Graham. Você cobrou honorários por esse trabalho? Sim. Quanto?
25 mil libras. Eu não ouvi. 25 mil libras, meritíssimo. Obrigado, Sr. Graham. Não tenho mais perguntas por hora. Obrigado, Sr. Blessington. Acho que talvez devêssemos suspender a sessão e talvez o senhor queira ler.